Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Parlamento. Muitos de vocês já me conhecem. Para quem não conhece, eu sou aqui a proprietária da agência A Montano e hoje eu quero falar um assunto com vocês sobre a LGPD. Para fazer isso, eu trouxe aqui o Dr. Josimar de Assis Lira. Ele que é advogado, especialista em direito empresarial, ele é professor universitário e fundador do escritório Assis Lira, que atua há mais de 15 anos na defesa de empresas em várias áreas, inclusive no direito digital. E então, obrigada, doutor Josimar, por aceitar meu convite para esclarecer o pessoal aqui que está assistindo. Eu que agradeço, a honra é minha. Obrigado por me chamar, eu estou sempre à disposição. Como advogado, como professor, nossa tarefa é sempre informar, tá? Estou à disposição, pode perguntar o que você quiser. Precisamos informar porque é urgente, o negócio é urgente. Isso, então queria que você contasse aqui para gente o que é a LGPD. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, todo mundo com uma simples pesquisa no Google, com certeza já se lembra de ter ouvido falar de um caso de vazamento de dados de grandes empresas. Todas as principais empresas aí, estou falando das grandes empresas de renome mundial, Microsoft, Sony, Google, Dropbox, todas elas tiveram grandes escândalos de vazamentos de dados. O que foi vazado? Dados pessoais, cartões de crédito, empresas, inclusive, onde foram vazados dados hiperconfidenciais, o que a gente fala, os dados hipersensíveis como fotos, enfim. A questão é a seguinte, com o passar dos anos e muitos escândalos, os países começaram a reagir fortemente, grupos e entidades civis começaram a pressionar por regras específicas que protegessem a liberdade das pessoas, conferissem maior poder ao cidadão, e isso, na verdade, foi o resultado de inúmeras legislações de proteção de dados ao redor do mundo. Nós temos a GDPR europeia, nós temos a CCPA nos Estados Unidos, e nós tivemos aqui em 2018 aprovada a LGPD brasileira, que é uma lei, inclusive, das mais rigorosas. Tá? Essa lei ela trouxe uma grande mudança de panorama, porque hoje o consumidor ele é titular absoluto dos seus dados. Já já a gente vai falar, se você me perguntar, ou se não, eu falo do mesmo jeito. Mas a ideia é garantir as transações, fazer com que os mercados e os cidadãos, inclusive os entes governamentais, respeitem a privacidade e, na verdade, fazer com que a internet, o nosso dia a dia, seja um ambiente mais seguro, né? Para que menos fraudes ocorram, para que, inclusive, independente de fraude ou não, que a sua privacidade seja respeitada. Certo. Mas em relação ao marketing, à publicidade, isso vai afetar alguma coisa nessas empresas? Totalmente. Em primeiro lugar, eu sou de uma época, já passei dos 30 anos, não vou dizer minha idade, mas já passei dos 30 anos. Eu sei o que acontece quando você dá comida para um gremlin à noite e eu sei o que acontece quando você molha eles. Eu não sei o pessoal que está aqui com você, mas com certeza quem tem mais de 30 anos sabe que a gente vem de uma época onde se falava que a empresa tinha o cadastro de clientes. Ah, eu tenho meu mailing, eu tenho o meu cadastro de clientes. Você tinha, agora você não tem mais cadastro de clientes. Os dados pertencem ao cliente. Portanto, nas campanhas de marketing, a primeira coisa a se fazer, sobretudo nas campanhas online, é preciso que as empresas tenham cumpram certos regulamentos para que elas obtenham esses dados de uma maneira lícita, né, que é o chamado termo de consentimento. Esses dados precisam ser geridos da forma correta e, principalmente, eu destaco, por exemplo, empresas que fazem publicidade online, sobretudo os chamados cookies, que é aquele palavra, é o termo em informática, que designa um pequeno arquivo que é colocado no seu navegador e você procura por um determinado termo na internet. Quem nunca, né, procurou sofá de 3 lugares? E aí você entra na sua rede social, você começa a ver ofertas de sofá de 3 lugares. Ou quando você entra numa determinada empresa, coloca um produto no carrinho, não compra nada, e depois você está navegando em outro site de qualquer outra empresa e você vê lá uma oferta daquele mesmo produto, inclusive às vezes até com desconto. Que é o tal Hoje do em dia, remarketing, né?
Exatamente. Hoje em dia isso é considerado, de certa forma, invasivo. Então, na verdade, o que precisa ser feito? Os sites precisam urgentemente ser adaptados com novas tecnologias, termos de consentimento, tudo isso precisa ser precisam ser definidas políticas de privacidade, de uso desses dados. Esse consumidor, que é o titular dos dados, ele precisa ter livre acesso a isso por meio provavelmente de uma pessoa chamada DPO, que ele vai ser encarregado de cuidar dos dados da empresa. A empresa, ela precisa atender a todas as solicitações deste consumidor, seja para alterar ou para excluir os seus dados, e também ela precisa tomar cuidado, porque se uma eventual questão for judicializada, ela vai ter altíssimas penalidades com relação a isso, e isso vai demandar não só mudanças profundas no marketing, mas mudanças na forma como tudo é gerido dentro de uma empresa, porque, afinal de contas, todas as empresas precisam de clientes e isso é, né, o alimento número 1 das empresas. Isso vai precisar ser alterado, tá? Terão mudanças profundas por aí. Exatamente, mas você sabe me dizer a partir de quando que as empresas elas precisam estar se adequando à lei? Porque isso é uma pergunta que todo mundo está me perguntando ultimamente, né? As empresas tinham até sexta-feira, dia 18, para se adequar. Então, se você está assistindo isso e você não se adequou, corra, procure um advogado da sua confiança que atue nessa área, porque você sim vai precisar de um advogado para definir as políticas, analisar a documentação, fazer uma gestão disso, e procure urgentemente uma empresa de web design, uma empresa de marketing para refazer a sua campanha de marketing de acordo com a vigência atual da lei, porque as penalidades são terríveis. E, às vezes, a questão não é somente a penalidade, a questão é que você não quer ser visto como uma empresa que descumpre uma legislação que garante ao consumidor a chamada privacidade. Então, você vai ser uma empresa que não cumpre isso, numa era onde existe o que a gente chama de cultura do cancelamento, você vai ser cancelado, a sua empresa vai ser xingada, odiada e ninguém vai querer comprar o teu produto ou serviço. Então, você precisa urgentemente fazer isso o mais rápido possível. Exatamente. Só que o que precisa exatamente ser alterado nessas campanhas? Bom, Exatamente. vamos lá. Quem vai definir isso, tá? Isso é uma questão absolutamente personalizada. Cada empresa, ela está num nível de conformidade quanto ao cumprimento ou não das normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Infelizmente, eu te digo, tá, que todas as empresas vão ter que passar por isso, desde o açougue do seu Joaquim até a empresa com 5.000 funcionários. Todos vão ter que passar por isso, inclusive os entes governamentais. Qual é a questão? A sua empresa, o que você precisa? Imediatamente procurar um advogado ou um escritório que atue nessa área para verificar o teu nível de conformidade e aquilo que precisa ser alterado. Mas, basicamente, vamos dizer assim, o que praticamente todos precisarão fazer, vai precisar fazer uma campanha de revalidação, né, do seu cadastro. Você vai precisar de uma série de documentações que validem o porquê você tem aqueles e-mails. Você vai precisar de documentação, esse consentimento ele vai precisar ou ser assinado por meio de um clique online, por meio de um chamado opt-in. Você vai precisar incluir uma política de privacidade no teu site. Os teus anúncios vão ter que respeitar a LGPD. A própria questão do remarketing vai ter que respeitar. Então, assim, isso é basicamente o que todas as empresas vão ter que fazer. Agora, a depender da cultura da tua empresa, agora vou dar um exemplo. Empresas que têm dados hipersensíveis e precisam urgentemente correr atrás. Por exemplo, clínicas médicas, hospitais que lidam com dados, questões relacionadas ao DNA, ao sangue, exames de imagem. Essas empresas elas têm os chamados dados hipersensíveis. Isso trazem penalidades adicionais caso sejam vazados ou não corretamente auditados. Colégios, por exemplo, que lidam com dados de menores. Então, existem empresas que terão mais urgência e mais complicação para se adequar do que outras, mas todas, em maior ou menos grau, terão que respeitar a lei. Até porque, se não respeitar, obviamente, o próprio mercado vai tirar essa empresa, o próprio consumidor. Se você trabalha aí, se você é uma empresa que trabalha para outra empresa, opera no chamado B2B,
ou se você é uma empresa que opera para consumidor, o chamado B2C, você com certeza vai ser penalizado pelo seu mercado e pela concorrência que vai estar fazendo uma coisa que você não faz. Tá? Certo. E quem é MEI também sofre essa alteração junto com a LGPD? O MEI no Brasil, ele é uma designação que transforma a pessoa física em pessoa jurídica. Portanto, sendo pessoa jurídica e você estando de posse de dados que não lhe pertencem, pertencem aos seus clientes, sim, você tem que respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Todo e qualquer, inclusive porque no Brasil, o nosso Código Civil, ele fala, por exemplo, da sociedade despersonalizada ou da sociedade informal. Tá? Essa sociedade, embora ela não tenha direitos, ela tem obrigações. Portanto, mesmo que você tenha, você resolve fazer com mais 3, 4 amigos um restaurante que faz entregas via delivery e você talvez nem registrou essa empresa formalmente, nem tem o seu CNPJ, mas você já tem um cadastro de clientes, recebe pedidos pelo Instagram, pelo Facebook, você sim tem que cumprir essa legislação, mesmo não tendo uma pessoa jurídica formalmente aberta, porque a lei já diz que você tem, na verdade, é pior, você não tem direitos, mas você tem deveres. Portanto, sim, todos têm que respeitar, inclusive o MEI. Aí eu estou lendo aqui uma pergunta de uma pessoa que mandou aqui para mim. Ela fala assim: meu faturamento é muito baixo, então eu não vou sofrer com as multas, correto? Eu acho que ela está enganada, é isso mesmo? Não, infelizmente a lei, quando se trata de tributação ou de aplicação de penalidade, uma série de legislações no Brasil, elas levam em conta o faturamento para aplicar ou não. Mas as penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados, a lei definiu poucas, mas são terríveis. A multa, por exemplo, ela pode chegar até 2% do faturamento anual, e ela não fala se a sua empresa é maior ou menor. Existem, no caso, aqui em direito constitucional, até pegando por analogia, o que nós falamos da teoria, por exemplo, da gradação da pena, que poderia eventualmente ser objeto de uma defesa, que a empresa é de menor faturamento e por isso deve pagar uma multa menor, mas isso é uma questão para o judiciário analisar no futuro. Eu não esperaria segurança jurídica do nosso judiciário no momento atual, eu esperaria que a pessoa cumpra a lei integralmente, até para ter certeza, né, ter uma previsão. E, além disso, uma multa que eu acho que é tão, ou pior até, é a publicidade do ato. Portanto, se você tiver um dado vazado, ou se você não cumprir detalhadamente com as formalidades exigidas pela lei, esse ato pode ser publicizado em um cadastro que ficará acessível a todos. Portanto, a sua empresa constará numa lista negra, o que eu acho que pode ser até pior do que uma multa pecuniária. Tá? Então, é preciso tomar cuidado e cumprir direitinho. Certo, é importante saber disso. Agora, outra pergunta que eu estou vendo aqui, me falaram assim, ó, tem um blog pessoal, também entro nessa lei? Se o seu blog pessoal aceita cadastros de pessoas para, por exemplo, se ele aceita um cadastro pelo Google, pelo Discos, ou ele simplesmente pede para as pessoas fazerem um cadastro de usuário e senha para que as pessoas possam comentar o teu blog, sim, por mais que ele seja gratuito, por mais que ele não vise ao lucro, você também tem que fazer o compliance da LGPD, tá? Sob pena de ser penalizado por isso. Formulários de contato entram também nessa lei? Na verdade, o formulário de contato é a porta de entrada para o dado do cliente. Hoje, antigamente, isso era obtido por meio de um atendente ou por meio de uma loja, de um balcão, de um contato face a face. Hoje, muitos clientes, na verdade, entregam os dados voluntariamente quando se cadastram no sistema de determinada empresa para adquirir o produto ou serviço. E lá, nesses formulários, sim, vai ter várias alterações, terão várias alterações, porque a pessoa precisa saber por que ela está entregando os dados, por quanto tempo os dados estarão lá, para que os dados serão atualizados, para que os dados serão utilizados, ou seja, por fornecimento de oferta, isso vai ser compartilhado com mais alguém. Enfim, terão várias informações que a empresa é obrigada
é obrigada a checar e a cumprir. Muito interessante isso. Agora, uma outra pergunta que tá aparecendo aqui para mim por exemplo, se a pessoa pode ela mesma fazer a alteração de acordo com a LGPD, ou se ela realmente precisa procurar um profissional para fazer isso. É complicado porque imagine que um cardiologista precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Eu acho que um cardiologista, mesmo sendo mais renomado e o maior especialista, ele vai chamar outro cardiologista para fazer uma cirurgia. É impossível ele fazer uma cirurgia no próprio coração. Eu entendo que existem medidas muito simples, tá, que a empresa pode tomar, que teoricamente eles podem seguir sozinhos. Alguém pode simplesmente comprar um livro e cumprir lá determinadas questões. Mas somente a análise por um profissional ela vai ser mais acurada e vai ser essencialmente o que a pessoa precisa. No Brasil já é muito difícil empreender. E empreender sem a correta orientação é suicídio. É como pular de paraquedas sem saber se você está com paraquedas de olhos vendados. Então, se você quiser se arriscar fazendo isso no Brasil, boa sorte, fique com Deus, tá? Mas você vai precisar dele. Tá certo. Então, como que a gente pode falar aqui para o pessoal, dando um resumo de tudo isso que foi falado aqui hoje? Em primeiro lugar, essas mudanças já estão em vigor. Você precisa urgentemente consultar um profissional da sua confiança. Você precisa se informar sobre esse assunto. Você precisa fazer essas mudanças o mais rápido possível, porque hoje nós estamos num mercado competitivo, nós acabamos de passar, ou ainda, né, estamos vivendo os grandes efeitos de uma pandemia que mexeu com a nossa economia. Essa recuperação econômica também vai depender de que a sua empresa respeite a legislação, respeite o consumidor. Eu entendo que na nova economia, o consumidor do século XXI, ele é um consumidor exigente, informado, né? O consumidor hoje ele tem acesso a 50 vezes mais informação do que nossos pais e nossos avós tinham há muitos anos. Então, o consumidor ele vai adquirir o teu produto ou serviço, ele já viu a concorrência, ele já analisou, então ele já sabe tudo. Então, eu acho que quando você faz isso, você larga na frente. Então, primeiro, você não vai ser penalizado, e segundo, você só tem a ganhar. Perder, ninguém vai perder com isso. Tá? Eu acho que é um investimento que vale a pena, tal qual o marketing que toda empresa tem que fazer, seguir essa legislação, ela vai ser parte essencial do marketing. Quer fazer marketing? Faça isso. Precisa anotar os dados de alguém? Ah, mas é só anotar os dados, eu tenho aqui uma carteirinha. Não tem jeito. Mesmo dados físicos, tá? A lei não fala só de dados online. Quaisquer dados que você anotar, aquela empresa que tem uma carteirinha, que tem um livro e tudo ali é feito manualmente, sim, ela vai precisar da gestão desses dados da mesma forma que uma empresa que tenha 1 milhão de clientes. Tá? Então, eu acho que o grande recado é esse. Se você não fizer isso, você vai ficar para trás, a situação econômica já está difícil. Se você não fizer isso, recuperação econômica jamais virá. Muito obrigada por esclarecer essas dúvidas aqui do pessoal, porque são muito importantes e essas alterações são todas para ontem, né? E para o pessoal... Para ontem, já deveriam estar prontas na sexta-feira. Com certeza. E para o pessoal que está assistindo a gente aqui, eu queria deixar aqui que o Dr. Josimar, ele é parceiro aqui da agência Montano, Soluções Criativas Online e Offline. E, em conjunto, nós analisamos o marketing de vocês, vemos o que precisa ser feito. E pode deixar seus contatos, doutor. Eu vou deixar, eu acho que o site é acislira.com.br. Nosso telefone é DDD 11 2386 2386. Se alguém tiver dúvida, fique à vontade. O WhatsApp do escritório é DDD 11 98164 7384. A gente está à disposição para tirar quaisquer dúvidas. Se precisar, se eventualmente dessa entrevista ou desse vídeo restar alguma dúvida, a gente vai ter todo o prazer de ajudar, tá bom? Com certeza. Eu agradeço. O pessoal que está assistindo também, se tiver mais dúvidas, põe aqui nos comentários aqui embaixo no vídeo, que se precisar a gente entra em contato ou até grava uma próxima
versão do vídeo para explicar melhor essas coisas, né? Então, tudo bem. Eu agradeço, doutor Josimar. Obrigada por esclarecer. Eu agradeço por ter sido chamado, é um grande prazer sempre vir aqui. Obrigada. Tchau, tchau.